Boa tarde. Hoje eu estava aqui pensando sobre João Paulo II, né? Hoje é dia dele. E começo com uma palavra dele que eu acabei de aprender. A loucura de Deus é muito mais bonita que a sabedoria humana do homem. Ele era realmente uma pessoa fantástica. E eu vou falar um pouco mais sobre os anjos, porque eu mal comecei a falar sobre, né? Eles não aparecem muitas vezes, em muitos momentos, como figura, né, central da Bíblia. Por quê? Porque eles não são o centro da Bíblia. O centro da Bíblia é a história de Deus. O centro da Bíblia é Deus, não são os anjos. Os anjos são criaturas que Deus fez para organização da criação. O que eles fazem é isto, né? Então, às vezes tem muitas pessoas, diz isso, diz aquilo, de onde você sabe isso, de onde você sabe aquilo, né? Tem muita gente que estuda, né? Tem muita coisa que é revelação, né? Tem muita coisa que o Senhor vai mostrando aos poucos e a gente vai aprendendo, né? Às vezes com a revelação pura, às vezes com a observação, às vezes lidando com os anjos. Ao lidar com os anjos eu percebi uma coisa: eles não são criaturas para você ficar batendo papo. Tem gente que adora bater um papo com o anjo. O anjo vai te escutar, né? Você está falando, né? Ele escuta. Tudo que você faz, ele escuta, ele vê. Mas se ele for falar contigo, ele não vai ficar batendo papo, né? Ele vai te dar ordens. Ele vai passar o comunicado de Deus. Ele passa a mensagem. Então a gente percebe isso, né? Uma vez eu tive uma visão. Eu estava na praia e tomando conta do meu filho na água, na beira do mar. Só que tinha aqueles dias que tinha aquela faz uma duna, né? Tem uma piscina no meio. Eu gosto dessa parte até. Mas nesse dia eu estava ali entre o mar, em cima da duna e aquela piscina, né? E olhando para a cidade, Deus me mostrou um anjo enorme. Eu nunca tinha visto um anjo tão grande. E ele era mais ou menos o tamanho do prédio. O prédio deve ter, 20 andares, uma coisa do gênero. E o anjo estava lá do lado dos prédios, enorme. E ele falava. E eu sinceramente, eu fiquei meio abobado, né? Primeiro eu fiquei abobado com o tamanho do anjo, né? Nunca tinha visto aquele tamanho. E ele dava ordens. Ele falava que o Senhor tinha falado e dava ordens do que eu tinha que fazer. Com anjo você não discute, né? Você escuta e vai em frente. O Senhor mandou, né? Você obedece, né? Tipo o pai de João Batista, né? O pai dele foi discutir com o anjo, ficou mudo. Não discuta com o anjo. Você escuta. Esse anjo do Senhor, você não discute. Aquilo é um mandato. Ele está fazendo um mandato de Deus. Ele são ordens divinas. Então ele está ali para executar essa ordem. Então eu fiquei ali abobado um tempo, né? Isso durou uns 5, 10 minutos, uma coisa do gênero. A minha mulher viu que estava acontecendo alguma coisa. Minha filha também. Depois vai falar comigo: está acontecendo alguma coisa? Por quê? Não, você tá com uma cara muito estranha, muito esquisita, olhando assim, pra onde você tava olhando. Aí eu contei o que tava olhando. Ela até tirou uma foto. Logicamente eu não vou mostrar a foto. Ridículo. Eu, na praia, esquece, nunca. Mas a minha cara de abobado ficou registrada. Então os anjos vêm fazer isso. Eu já tive muitos, né? A graça de Deus de ver várias vezes, né?
A outra coisa que é interessante, muita gente vai me perguntar, mas anjo tem asa ou não tem asa? O anjo é uma criatura espiritual, né? Ao se mostrar para a gente, ele se mostra de um jeito que a gente possa entender, né? Às vezes ele se mostra com asas e às vezes sem asas. Já vi dos dois jeitos, né? A maioria das vezes sem asas, ok? Só para ficar claro. Mas é muito difícil a gente entender a realidade do anjo porque a gente não tem a visão real do que é. E nosso conhecimento, ele vem pela experiência do ver, né, do tocar. A gente não dá para tocar neles, né? A gente vê só se for nessa linguagem. E Deus se mostra muitas vezes para a gente, usando os anjos, para a gente compreender, né? Para a gente ter uma forma de se comunicar, né? Mas eles não são na forma assim que a gente tem. Isso você pode pegar lá, né? Profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele tem a visão do carro divino, é o primeiro texto, e depois vai se mostrar uma outra vez de novo. E ele vai ver os serafins, aqueles que ficam próximos a Deus, muito próximos a Deus. Tanto que ele fala que são aonde Deus se assenta, quer dizer, a proximidade, né, de Deus, muito próximos. E se você pegar a imagem que ele coloca, eu já tentei várias vezes, mas eu nunca consegui ter uma visão clara, montar uma figura clara do que é aquilo, do que é um serafim, como é que ele é, um querubim, ou um trono. Eu não consigo, eu falo mesmo, é muito difícil. É muito difícil. Então, é uma realidade que a gente não tem nem proximidade ou coisa semelhante na Terra, né? Então, a gente muitas vezes consegue compreender e entender alguma coisa usando a imaginação que Deus nos dá e muitas vezes, né, a gente chama assim, Deus do impossível, mas aquilo está na tua cabeça que Deus pode fazer aquilo, mas aquilo é impossível para você. Mas Ele é o Deus do impossível, Ele pode. Então, a partir daí, a gente tem uma ideia do que é possível fazer. Mas quando a gente se depara com Deus do improvável, que são soluções que você nunca pensou, imagens que você nunca viu, aí fica um pouco, para não falar muito difícil. Só se Deus te der uma capacidade excepcional para ver o improvável. Porque aquilo não passa nem para sua mente, não é uma realidade nem cogitável, né? Então eles são assim, né? Os anjos, eles têm a perfeito conhecimento da natureza, das leis da natureza, de tudo como funciona o nosso corpo humano, tudo. Os anjos, ele compreende você perfeitamente, porque ele entende os teus mecanismos, todos os seus jeitos de pensar, aquele negócio todo. Lembra que eu falei? O anjo não pode ler o seu pensamento sem saber o que você está sentindo, se você não exteriorizar. Mas nós normalmente exteriorizamos quase tudo. Nós não sabemos guardar só no nosso interior, na maioria das vezes. Então, ele examina a gente, nosso anjo da guarda, sabe do que nós estamos fazendo, pensando em fazer futuramente, porque vem uma situação que nos é colocada, que ele sabe, né? E ele percebe as nossas nuances de vocal, a nosso humor, o nosso batimento cardíaco, ele percebe as nossas nuances. E por essas nuances, o sorriso, o olho que brilha, ele sabe se você gostou daquilo ou não vai, ou se você vai praticar aquilo ou não vai. Porque também ele conhece o seu jeito de operar, o seu jeito de proceder. Então, ele sabe quando você sorri, que você faz isso, faz aquilo, então você sabe que você vai seguir aquela linha. Ou você até sorri, mas parou ali, ele sabe que você gostou, mas não vai continuar. E o anjo, ele tem a percepção de uma cabeça extremamente inteligente, então ele percebe os seus caminhos, não que ele possa antever uma providência divina, mas ele sabe através da análise da sua fisiologia, vamos chamar assim. Primeira coisa interessante. Segunda coisa interessante,
que um anjo, como ele tem pleno conhecimento de tudo, que é diferente da gente, quando ele toma uma decisão ou ele decide ir para um determinado caminho, ele o faz tendo total conhecimento de todas as variáveis e possibilidades, né? Lembra lá, como a gente falou lá atrás, quando Deus mostrou o caminho para os anjos, ele mostrou aquele caminho, a vontade divina, mas eles tinham total ciência de tudo, né? Deus existe, Deus quer, este é o plano. Eu posso aceitar ou não, ele sabia de tudo. Então ele não pode duvidar de que Deus exista ou não. Ele sabe que Deus existe. Ele pode, tem um plano, ele não pode falar, esse plano não existe. Ele sabe o necessário do plano. Não todas as variáveis, não. Ele sabe o que Deus permitiu que ele soubesse. Então, ele quando toma uma decisão, ele não volta atrás. A queda dos anjos, que quando viraram demônios, um terço deles, foi por livre vontade de cada um deles. Cada um deles escolheu tendo ciência de tudo que eles estão escolhendo. A rebeldia ali, ela é total. Não é só um pedacinho, eu já estou de mau humor. Não, é total. É conhecimento total de causa e efeito. Tá? Anjos não são sentimentais. Para com isso. Anjo não é sentimental. Anjo, ele é espírito vivificante. Ele é inteligência pura. Ele é conhecimento puro. Ele é ordem pura, né? Tem que entender isso direito depois. Mas ele não é sentimento. Ele se agrada, ele se felicita com as ordens de Deus, porque ele se enche de Deus. É diferente, né? Então, a decisão deles, eles nunca, né? Pega lá mesmo Ezequiel, você vai ver que os anjos andavam em todas as direções, mas nunca voltavam atrás. Isso quer dizer que eles não retrocedem nas suas decisões. Eles não voltam para fazer uma coisa de novo. Eles fazem uma vez só e continuam em frente, apesar da direção que Deus soprar o Espírito para eles, ordenando eles para um lado e para o outro. Você tem que entender a linguagem que a Bíblia está te informando das coisas. Então, e eles são totalmente hierarquizados, né? Geralmente, não vai dar tempo de falar aqui, então passo para a próxima.